O Brasil tem uma das maiores economias do mundo e grande parte dessa força vem da agropecuária. Apesar de ser vilanizado por muitos, especialmente ambientalistas, nosso país não seria nada se não fosse o agro. Mas como o nosso agronegócio, que carrega o país nas costas, se tornou um dos mais avançados do mundo? Todo ano nós vemos nos jornais a notícia econômica mais importante para o país. Quanto o PIB do Brasil cresceu ou caiu nos últimos tempos. Às vezes ele sobe muito, noutras desce como em queda livre. Mas em todas essas vezes, existe um setor que segura as pontas nos piores momentos e que é o principal motor do Brasil nos grandes crescimentos, o da agropecuária. Ele é simplesmente responsável por 20 a 25% do PIB do Brasil, que é uma das 10 grandes economias globais. O agronegócio brasileiro é tão forte que hoje é equivalente ao PIB da Argentina. Desde a época em que éramos colônia de Portugal, passando pelo período como Reino Unido, até a conquista da independência e a proclamação, a agricultura era e continua sendo essencial para o Brasil. Não só é o que põe comida na mesa do brasileiro, tanto a minha quanto a sua, mas também é o que faz o Brasil ter destaque no cenário internacional de exportações. É o motor da economia brasileira. Já nos primeiros anos, após Pedro Álvares Cabral chegar em terras tupiniquins, o Brasil tinha uma força, sua produção de açúcar. Com uma vasta oferta de cana-de-açúcar em nosso território, Portugal se aproveitou disso para vender a preço de ouro o alimento na Europa. Já em 1516, surgiu o primeiro engenho de açúcar brasileiro no litoral pernambucano, e poucos anos depois já vendia-se para o exterior. Mas esse não é um período de orgulho. Afinal de contas, toda a produção nacional era explorada pelos colonos e era produzida de maneira repugnante, pois usava mão de obra escrava. Primeiro dos indígenas, depois dos africanos. No Brasil Império, a agricultura tinha um papel extremamente importante, já que 80% de nossa população se dedicava às atividades agrícolas num momento em que a Europa corria para se industrializar. Aliás, nossa industrialização tardia e mal feita ainda é um dos fatores determinantes para que a agropecuária seja tão essencial para a nossa economia, uma vez que a indústria nacional nunca se tornou o nosso maior motor. Mas se você lembra de suas aulas de história, o momento mais famoso da economia brasileira, baseada na agricultura, foi o ciclo do café. Em 1850, metade das exportações brasileiras eram apenas de café. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil se tornou simplesmente o maior produtor de café do planeta. O commodity não ficou restrito a esse passado distante e chegou até o Brasil República e o período ditatorial de Getúlio Vargas. Num certo momento do século passado, metade do café consumido no mundo inteiro era produzido pelo Brasil. Nós produzimos tanto café que o declínio do ciclo começou justamente porque tinha muito café sendo produzido e a demanda não era capaz de consumir tudo. Durante 100 anos, o grão de café foi o que manteve o Brasil economicamente forte. Mas após ele, a agricultura e a pecuária foram escanteadas, já que nossos governantes, em meados dos séculos passados, estavam mais preocupados em investir na industrialização nacional. Inclusive, o agro foi muito importante para o processo de desenvolvimento industrial do Brasil, pois com os lucros obtidos no ciclo do café, os estados brasileiros conseguiram investir em urbanização, linhas ferroviárias e rodoviárias, além da abertura de fábricas. Porém, na década de 70, surgiu algo que transformaria de vez a agropecuária do Brasil e faria ressurgir, e de uma forma muito melhor, o grande motor da economia brasileira: a criação da Embrapa. Em 1973, surgiu a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ou simplesmente Embrapa. Como o nome já indica, ela tinha um objetivo muito simples: promover o desenvolvimento da agropecuária brasileira com base em pesquisas. Naquele momento, o governo brasileiro já tinha entendido que o agro era essencial para o crescimento do país, mas que para ele continuar relevante, precisava se modernizar. Afinal, já não vivíamos num mundo como o do Brasil colônia. A globalização havia chegado e os produtos agrícolas brasileiros competiam com o do mundo inteiro. Se a produção brasileira não fosse moderna e tecnológica, com base na ciência, perderíamos nosso grande setor econômico. O agro padeceria. Então o governo, por meio da Embrapa, passou a custear bolsas de estudos para alunos brasileiros nos maiores centros de pesquisa do mundo. Foram criados centros de pesquisa nacionais especializados, onde cada item cultivado seria estudado a fundo, como trigo, arroz, feijão e soja.
Mas o ponto central que fez a Embrapa valer a pena foi a reabilitação de solos inférteis no Cerrado. Durante o ciclo do açúcar, do algodão e do café, existia algo em comum. Os produtores queriam distância dos estados do Centro-Oeste, concentrando-se no Nordeste e no Sudeste. Isso porque a maior parte dos estados da região estão situados no Cerrado, que antes era considerado hostil à agricultura. Quem cultivaria em terras inférteis? O Brasil passou a cultivar graças à pesquisa tecnológica, que criou técnicas que possibilitaram o florescimento de culturas na região. E sabe qual o commodity mais se destacou nesse processo? A soja, o item mais produzido e exportado pelo Brasil hoje. Além dela, milho, algodão, carne e leite passaram a ser produzidos pela agropecuária local. Para que isso fosse possível, foram empregadas técnicas como a produção integrada, uma estratégia que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais dentro de uma mesma área. Pode ser feita em cultivo consorciado, em sucessão ou em rotação, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades. Assim, o solo fica protegido, o que permite sua recuperação biológica. Essa técnica avançada parece básica agora, mas garantiu frutos inestimáveis para o nosso país. O Brasil passou de importador de alimentos básicos a um dos maiores exportadores do planeta. O agronegócio, no geral, é de forma incontestável o principal responsável pelo crescimento brasileiro hoje. Não sou eu quem diz isso, mas os números. Foi puxado pelo agronegócio e o PIB do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Apenas esse setor, que abastece as prateleiras do mercado, teve uma alta de incríveis 21,6% no período de janeiro a março. Essa foi a maior alta desde 1996. E o que mais tem de impressionante nesse crescimento é que ele aconteceu no momento que o Brasil se recupera de uma inflação galopante e está com uma altíssima taxa de juros. Outros setores nacionais, como indústria e comércio, reclamam aos montes dos juros altos e usam de justificativa para não crescerem. O agro cresce nesse mesmo cenário caótico. Para efeito comparativo em relação aos outros setores da economia nacional, que são mais suscetíveis às crises, o setor de serviços cresceu míseros 0,6%. Já a indústria caiu 0,1%. O agro carregou a indústria brasileira e o setor de serviços nas costas. Mas o que impulsionou um crescimento tão avassalador do agro brasileiro? Existem algumas boas explicações. Esse salto de mais de 21% no primeiro trimestre teve como grande fator, entre outros motivos, a safra recorde de soja, o aumento da produção de milho e a alta do abate de bovinos e frangos. Assim, mais deles estavam disponíveis para venda. Com mais venda, mais dinheiro entra no Brasil. Com mais dinheiro, todo o resto flui. As previsões para o segundo semestre de 2023 e no cômputo geral do ano também são positivas. A espera é que a safra de soja cresça 24% em relação ao ano passado. O diretor de agronegócio do Grupo Suno, Octaciano Neto, disse ao site G1 que o aumento expressivo do agro também é explicado por uma junção de fatores que foram sendo construídos nos últimos 50 anos, como tecnologia em sementes, mudas, irrigação, fertilizantes e herbicidas. Uma agricultura inteligente e moderna, com máquinas, digitalização das informações e técnicas que ajudem a otimizar plantio, manejo, colheita, armazenagem e escoamento da produção. No início do século, produzia-se 120 milhões de toneladas de grãos por ano. Hoje, esse dado subiu para 310 milhões. Novamente, a tecnologia foi essencial para a agropecuária se tornar o que é hoje no Brasil. Isso proporcionou os feitos do país atualmente. Veja só, o Brasil é o maior produtor de soja do planeta. Se o Mato Grosso, favorecido enormemente pelos avanços tecnológicos do Embrapa, fosse um país, ele seria simplesmente o terceiro maior produtor, à frente da Argentina. Passando para outras comparações, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Em 2021, nosso país foi o 21º maior produtor mundial de pescado, com 1,4 milhão de toneladas de peso vivo. Ah, lembra do ciclo do café? Hoje não somos mais dependentes desses grãos, mas as terras tupiniquins ainda são uma potência. Na produção de café em 2021, o Brasil liderou com 32% do mercado internacional, o equivalente a 3,4 milhões de toneladas. Ou seja, ainda somos os líderes incontestes. No último mês de maio, as exportações do agronegócio bateram recorde de acordo com dados diretos do governo federal, totalizando 16 bilhões de dólares. De janeiro a maio, o setor exportou 68 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do quanto o agro exporta, ele vem sendo constantemente responsável por metade das exportações brasileiras. Esse dado é essencial para um país como o Brasil, que precisa de grandes exportações.
O agronegócio nacional renasceu graças aos incentivos estatais, mas não pense que ele cresceu ao ponto que é hoje por conta do Estado. Na comparação com outros países fortes na área, como Estados Unidos, China e Rússia, o Brasil é o que menos ajuda financeiramente o setor, levando em conta a razão entre o total produzido e o dinheiro público empregado na atividade. O setor é um ótimo exemplo de que o governo é sim capaz de fomentar e estimular a economia do país, mas que ele também deve correr sozinho para crescer de vez. No fim das contas, o agronegócio é o melhor dos exemplos de que o Brasil tem sim força econômica e que com investimentos privado e público em tecnologia e pesquisa podemos crescer com consistência. Sem o agro, o Brasil seria um país muito mais pobre. A WEG é uma empresa brasileira que está conquistando até a China e sendo chamada de a Tesla do Brasil. Quer saber por quê? Eu te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Clique e assista. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!